bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Dá uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Vamos se sentando. Pedi para a diretoria deixar eu fazer mais uma pregação para continuar aquilo que eu tinha explanado na primeira, que depois que a semente ela gera frutos, né? Foi o que a gente trabalhou semana passada. A gente precisa estar atento a duas coisas que eu queria trabalhar com vocês hoje. Pessoal, se quiser ligar o ventilador, não sei como que vocês estão aí de calor, né? Pode ficar à vontade aí, senão pega comigo o Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Salve Maria! Salve Maria! Que bom que você veio. Glória a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Deixa aí. Então, semana passada, aqueles que estavam aqui conosco, a gente pregou sobre o semeador, saiu a semear, e nessas 4 terrenos que Jesus fala ali, 3 não nascem frutos. E aí eu explanava com o que fazer, né? Porque ele explica por que não dá fruto. A provação, o diabo e as preocupações que as coisas do mundo roubam isso, e para cada terreno ali eu dei um posicionamento. Agora eu quero trabalhar duas coisas que eu particularmente nunca vi ninguém trabalhar isso aqui, e eu só toquei porque eu li um sermão do Padre Antônio Vieira que ele traz essas duas coisas que ficam ocultas nas nossas ações, nas nossas atitudes. Por isso eu preciso que vocês prestem atenção, senão vocês vão ficar boiando, não vão entender aonde eu quero chegar, o caminho que a gente vai fazer e o quanto a gente precisa estar atento a isso daqui, porque isso daqui nos tira da presença de Deus. Uma só coisa, presta atenção, uma só coisa vai nos levar ou para o céu ou para o inferno. Um só pecado condena a gente, é o que nós vamos ver aqui nesse Evangelho de São Mateus. Se nós ficarmos atentos a isso, a nossa progressão, o nosso caminho, a nossa permanência nessa porta estreita que nós entramos, que o Evangelho dessa semana falava, ela vai ser mais fácil. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 41. Aqui o contexto, se você ver o título ali, vai estar juízo final. A nossa doutrina, a nossa santa religião diz que nós vamos passar por 2 juízos: juízo particular, logo depois da morte, e o juízo final é esse que Jesus vai falar aqui, que é onde ele vai reunir, desde Adão até o último vivente, que vai estar ali quando ele voltar, e ele vai fazer um juízo e vai mostrar porque aqueles mereceram o céu e porque aqueles da esquerda mereceram o inferno. E aqui eu quero entrar. São 2 coisas que eu vou trabalhar. A primeira é essa, versículo 41. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era o peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Qual que é o pecado semelhante que tem aqui nessas 5 acusações? É uma só coisa que acontece aqui na bebida, no alimento, na vestimenta, na visita, no acolhimento do peregrino. Qual que é? Alguém sabe? Uma coisa define essas 5 coisas. Fala comigo: a omissão. Deixar de fazer o bem. Você vê que as 5 coisas ele deixou de fazer. Pega comigo Tiago 4. Para frente aí, antes do Apocalipse. Judas, João, Pedro, Tiago. Evangelho de São Tiago. 4, versículo 17.
Aquele que souber fazer o bem e não faz, não acharam? Então vamos ler junto? Aquele que souber fazer o bem e não faz. Você vê que nós não vamos ser julgados só por aquilo que nós fizemos, mas também por aquilo que nós deixamos de fazer. Quando Jesus fala dessa porta estreita, quando Jesus fala de violência, que é necessário violência para entrar no reino de Deus, Ele não está brincando. Quando Deus te dá uma inspiração de fazer algo, seja na evangelização, seja para um pobre, seja para alguém da tua família, e você não faz, você apaga aquilo ali, uma consequência de graça também não acontece na vida de muita gente. Ou na questão humana, por exemplo, o patrão deu uma obrigação para o servo fazer de levar um recado, né? O cara está intermediando uma venda. Se esse funcionário deixa de fazer isso, o que vai acontecer? A venda não vai concluir. Uma investida missionária. Você vê, às vezes Deus coloca no nosso coração coisas e nós apagamos aqui. Só que o problema não é só o que nós fazemos, mas a consequência daquilo, o fruto que aquilo vai dar. Quero te mostrar uma coisa interessante. 1 Reis 19, vamos lá. Porque a omissão, ele é um pecado que com facilidade se comete, mas com muita dificuldade se reconhece que deixou de fazer algo. E naturalmente a gente não confessa isso. Aquilo que nós deixamos de fazer. 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis 19. (391) Ave Maria, página da Bíblia Média. O que é o contexto aqui? Existe uma situação de caos e os profetas de Deus estão sendo perseguidos. Uns se retiraram, outros morreram. Só que o cara aqui é Elias. Vamos ver a atitude de Elias. Vamos ver a atitude dele. Vamos pegar do versículo 1. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias, Acabe era o rei, e como ele passara a fio de espada todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me tratem com o último rigor, se amanhã a esta mesma hora eu não fizer de tua vida o que fizeste da deles. Elias teve medo e partiu, a fim de salvar a sua. Chegando a Bersabeia, em Judá, deixou ali o seu servo, e caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai-me a vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu, debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tomou a dormir. O anjo do Senhor o tocou uma segunda vez, dizendo: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu, bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Deus vendo aquilo, versículo 9, chegando lá passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe: sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor, ele vai passar. Nesse momento passou diante do Senhor um furacão tão violento
que fendia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passado o tremor da terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe: que fazes aqui, Elias? Olha aqui para mim. O Deus que vê todas as coisas, quando Ele faz uma pergunta, tem coisa por trás disso daí. Porque Deus não estava vendo que ele estava fugindo? Por que Deus faz essa pergunta? O que Elias estava fazendo? Ele estava procurando salvar a sua vida. Ele vai para uma caverna para estar em oração. Ele não está fazendo nada de mal, mas ele não está fazendo o certo. Porque a missão dele de profeta era para estar no caos anunciando. Ele tinha visto Deus honrar ele. Meu irmão, ele tinha desafiado 300 bruxos ali. Falou: vocês colocam uma vaca aí, eu coloco uma vaca aqui, vocês invocam o Deus de vocês, eu invoco o meu Deus. A vítima que se consumir pelo fogo, Deus é o Deus verdadeiro. Amém? Amém, beleza. Os caras ficou lá, se cortava, se batia, gritava. Ele tirou sarro dos caras ainda. Ele falou: fala mais alto, grita mais alto, talvez o Deus de vocês está dormindo. E os caras chegavam a se cortar. Isso está no capítulo anterior, se eu não me engano. Quando ele rezou um pouco, jogou água ainda, Deus mandou fogo ali. Ele cagou nas calças por uma ameaça de uma mulher. Por isso que Deus fala para ele: que fazes aí, Elias? O que você está fazendo aí? Mas aonde eu quero entrar com isso? Porque às vezes a gente está fazendo coisas boas, mas não está fazendo aquilo que é para a gente fazer. Porque eu tenho a tendência de escolher aquilo que é bom. Por exemplo, o meu estado de vida, eu sou casado. Meu, é uma delícia sair em missão. Mas você sai em missão, o povo te trata tudo bem, né, Lu? Você só fica ali, é um desafio. Só que convém eu estar todo dia fora de casa, convém eu estar anunciando para todo mundo e não estar anunciando e catequizando minhas crianças. Convém uma mulher, uma mãe, uma esposa, na hora do seu marido sair de casa para ir trabalhar, por exemplo, ela não deixar nada pronto e ela está na igreja rezando, deixar os filhos tudo sujo em casa e está adorando o Santíssimo Sacramento, ela está fazendo uma coisa boa, mas ela não está fazendo a obrigação dela. É isso que Deus está questionando aqui. Às vezes nós somos omissos naquilo que é para a gente fazer. Por exemplo, a comunidade ela tem uma regra de vida. A pessoa que ela entra num caminho na igreja, numa pastoral, num movimento, existe uma regra, uma obrigação para ela fazer. Se é a hora da gente estar rezando, por exemplo, nossa adoração é 5 horas da tarde, a coletiva. Se 5 horas da tarde eu estou roçando, é isso que Deus quer? Deus quer que eu esteja fazendo o quê? Adorando. Naquele horário é para mim adorar. Porque a obediência, como diz a Chica, é uma regra para nossa teimosia. A regra, aquilo que a gente coloca como meta para seguir, porque se você não tem isso, você não sabe o que é para ser feito. Se você estava na casa, né, irmão, não tem regra lá? Todo lugar tem regra. A pessoa que anda no caminho de Deus sem regra, sem uma obediência a seguir, por isso que a gente fala, coloca como meta o cenáculo e o domingo na missa, para você ser fiel, para você pelo menos ter alguma coisa para... Por quê? Porque quando eu tenho uma meta, quando eu tenho um lugar para servir, para seguir, para ser constante, nós vamos virar o ano daqui a pouco, aí nós vamos se encher de metas, não é? Não estou falando que é ruim, e é bom, já pegando esse gancho, o Diego terminou agora, está terminando a 12ª de São Miguel, né? Teve dia que não foi fácil ir, não foi? Dia 29? A omissão vai condenar muita gente. Elias estava fazendo algo bom. Por que Deus repreende ele? Porque ainda que fazia obras boas, era melhores a que deixava de fazer. O que ele fazia era algo de devoção, de oração. Por exemplo, ele estava no deserto, contemplando o céu, mas ele era para ele estar endireitando a terra, anunciando aqui, falando. Porque o tempo ele não tem restituição. O tempo que a gente perde não volta.
A oportunidade que a gente tem de fazer o bem, de acolher alguém, de dar uma caridade, de dar uma palavra, de dar um ensino, de compartilhar um vídeo, de fazer alguma coisa, não volta isso. Quer ver uma outra situação? Então a primeira coisa é a omissão. A segunda coisa é os pecados por consequência. Pega comigo Jó 13. Jó 13. Deixa aí engatilhado. Você vai ver como uma oportunidade agora. Quando um mendigo bater na tua casa, quando a pessoa pedir cesta básica, quando alguém pedir ajuda, quando alguém pedir carona. Uma coisa que me impressiona na vida de São Francisco é porque ele foi o primeiro a começar a esmola na igreja, esse negócio de pedir esmola. Detalhe, ele era rico, para ele custava demais estender a mão. As pessoas que começou a caminhar com ele sentiam vergonha também de pedir esmola, porque é vergonhoso, não é? A pessoa que eu nunca tive essa experiência, né? Eu tenho o sonho um dia de ir para Aparecida a pé. Sim, a pé, que nem viver da providência. Esse tempo que eu for para lá, assim, eu acho que você topa comigo, né? Se as crianças tiver grande aí, fazer essa experiência de ir sem celular, sem nada, só para viver essa parada aí do cuidado de Deus. Do cuidado de Deus na chuva, sabe? Vai demorar, né? Acho que até a gente desistir, mas eu tenho isso no meu coração. É porque você não está preparado para esse tipo de coisa, né? Mas essa experiência, sabe? E aí Francisco, ele fala que ele, quando ele ia comer era convidado para ir na casa de um rei, de uma pessoa que ele ia ser muito honrado, banqueteado, sempre antes ele ia pedir esmola, para ele não perder a graça. E aí ele fala assim, ó, porque eu preciso dar oportunidade para as pessoas da cidade espiar os pecados dela. Olha o que ele falava, eu preciso dar oportunidade para quem está na cidade de fazer o bem aos olhos de Deus. Aquilo que é incômodo para nós, porque é incômodo, né? Eu nem deu um horário, eu já te desligo o Wi-Fi para mim dormir, cara, para nem ter mensagem, ligação, para poder descansar. A historinha que Jesus conta, né, da mulher que ia lá e ficava importunando o cara. E aí ele vai, por quê? Ele fala, esse cara não tem nem temor, eu não tenho nem temor a Deus, mas para essa mulher parar de encher meu saco, eu vou resolver o problema dela. Agora existe uma graça que está escondida do mundo, nas oportunidades que Deus nos dá de fazer o bem. Eu vejo como isso, quando uma pessoa pede ajuda, quando alguém coloca uma situação lá. Esse dia eu mandava para Maria, né, Lúcia, a menina mentava do leite lá, eu falei, vamos ver a Maria, se ela está ligeira. Estava chegando aqui, a pessoa está precisando de leite. Falei, Maria, você consegue atender essa pessoa? Estou indo. Cara, estou indo. Porque não é mais um incômodo. Entende isso daqui? É uma oportunidade que Deus está te dando. Fácil. Facinho, meu irmão, dá um leite. Por quê? Porque expiar os nossos pecados na penitência é muito mais difícil do que na caridade. Por isso que tem uma passagem que fala assim, que a caridade apaga uma multidão de pecados. Por isso que a caridade é o pleno cumprimento da lei. Só que dói. Jó 13, versículo 27. Queres prender os meus pés no cepo, espiar todos os meus passos e contar os rastros de meus pés. Espiar todos os meus passos e contar os rastros de meus pés. Tem duas coisas aqui, os passos e as marcas que fica da nossa pegada. Quando a pessoa pisa na areia, fica a marca ali, não fica? Os passos ficam ali, ela caminha. O que eu vou falar agora é a consequência de algumas atitudes. Nossa, eu não sabia que isso existia, cara. Por isso eu vi a necessidade de estar trabalhando isso com você. Por exemplo, como você explica para mim quando Jesus vai visitar Zaqueu na casa dele? Vamos lá para Lucas 19. Lucas 19.
Nós já vamos adorar o Santíssimo. Eu acredito que Deus quer que a gente reze mais hoje do que... Mas vamos lá, Lucas 19. Os passos passam, mas as pegadas elas ficam. E Deus há de nos pedir conta dos dois, dos passos e das pegadas. Lucas 19. Tá com a tua garrafinha aí, Rafael Diago? Dá um pouco aí dentro. Quando eu estava preparando essa pregação, eu lembrei de uma situação que aconteceu em casa. Eu cheguei à tarde, estava rezando o rosário, mas estava assim no sofá meio escondido, né? Aí, pode sentar lá, deixa você assistir comigo. Essa pergunta que Deus fez para Elias. E aí teve um dos meus filhos que chegou, café da tarde estava preparado, pão caseiro, e tinha uma garrafa de refrigerante lá. Só que essa pessoa não viu eu, Lu. Aí ele chegou, esticou a pernona assim na cadeira, pegou o refri, começou a dar umas goladas no bico, eu só ali metendo bala, olhando, e vamos ver até onde vai. Daqui a pouco a mãe chegou. Aí ele levantou, foi lá, pegou um copo, encheu o refri, se recompôs ali. Ele ou ela, pode ser ela também, não vou falar o nome. Aí eu lembrei disso. O que você está fazendo, Elias? Porque eu imagino que era mais ou menos isso, né? Deus vendo tudo ali, o cara fugindo e já... O que você está fazendo? Mas isso acontece comigo. O que você está fazendo? Você, Guilherme, fazendo isso? Eu fui confessar, até coloquei vou pôr no grupo lá, do atendimento também, um manual de confissão que o padre Paulo Ricardo colocou ali. E eu tinha marcado uma reunião com o padre Francelino, e esse manual faz você tirar coisa que você nem imaginava, cara. E eu fiz aquela confissão, falei pro padre, uma confissão geral. A hora que eu terminei, ele falou, rapaz, que lixo de vida que você tinha, cara. Eu falei, verdade isso daqui, eu não acredito que... Eu falei, nossa, glória a Deus pela tua conversão. Irmão, e eu falava pro padre, que o padre já tinha uma casa para mim imobiliada no inferno. Porque, por exemplo, coisa que eu nunca confessei. Tipo, às vezes que eu fui na missa, às vezes que eu comunguei, sem saber que era Jesus que estava ali. Toda sexta-feira que era obrigação eu abster de carne, eu não me abstive. Nossa, irmão, se for ficar falando aqui as coisas que a gente... a coisinha... Por exemplo, o jejum eucarístico. Você precisa ter uma hora antes de ir para a missa, você precisa se abster de alimentação e de bebida. Meu irmão, fui saber disso quantos anos depois que eu já comungava. Então esse manual vai fazendo você olhar coisas, que você tirar coisa lá do fundo que precisa confessar. A hora que eu terminei, ele falou, você tá leve agora? Eu falei, levinho de tudo, padre. Eu já cheguei lá e já foi xingando eu. Ô, seu magrelo, sou certo. Falei, rapaz, vou bater. Depois o senhor vai bater ainda mais. Zaqueu 19, Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Jericó significa o lugar da guerra, a batalha, o mundo, onde nós estamos aqui. Jesus entrou no meio da guerra e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus. Igual nós aqui, nós estamos procurando ver quem é Jesus, estamos procurando do fundo da nossa alma, mas não conseguia por causa da multidão de pecados ou de pessoas, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam, ele vai hospedar-se em casa de um pecador. O culpado falava para ele, rapaz, eu não imaginava que você tinha essa vida não. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe, Senhor, presta atenção agora, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Por que ele faz isso?
Ele já estava pagando, ele já estava satisfazendo o pecado dele, devolvendo aqueles que ele tinha defraudado. Então eu falei primeiro da omissão. Quando a gente é omisso, muita coisa deixa de acontecer. O julgamento é isso que vai pesar. Não é um negocinho, isso é bobeira. É um negócio difícil de identificar. Porque geralmente a gente não confessa isso. Foi só uma mensagem, eu não atendi. Foi só um telefonema, foi só colocaram no grupo, fulano está precisando. Então a gente geralmente nem confessa isso daqui. É difícil de detectar. Agora uma outra coisa que também é difícil, e que o Espírito ilumine a nossa mente para entender aquilo que eu quero dizer aqui. A primeira coisa, ele paga aquilo que ele fez. Por que ele paga 3 vezes mais? Ele paga 3 vezes mais porque, por exemplo, defraudei o Diego. 3 consequências vai acontecer na vida dele. Vamos dizer que o dinheiro que eu peguei dele, porque ele tocava em dinheiro aqui, Zaqueu, fez com que o Diego tivesse que vender a casa dele para sobreviver, a fazenda dele, o sítio dele. Então a primeira causa, ele perdeu alguma coisa. Ele perdeu alguma coisa. Segunda causa, ele deixou de ganhar com aquilo. Se o cara tem uma fazenda, ele não só perde, mas quando ele perde, ele deixa de plantar, de colher, E a terceira coisa, irmão, quantas coisas o cara vai sofrer por causa dessa atitude minha? Por exemplo, ele pode morar na rua, a família dele pode passar fome, a honra dele pode ser tocada. O cara não conseguiu pagar as contas dele, porque nessa hora o que acontece? A gente vai lutar por comida. Na hora que o negócio desgraça de todo lado, e é o cara com 6 filhos, 6, 7, 7 no céu e 6 aqui. Cara, é isso, esse entendimento que Deus deu para Zaqueu. Por isso a primeira, ele paga o que ele satisfez. A segunda, a perda da pessoa. Segundo, o que a pessoa podia produzir. E terceiro, a humilhação que a pessoa sofreu. Isso não está descrito aqui na Bíblia. Só está o geral aqui. O Evangelho só lança algo. Mas por que 4 vezes ficou isso daqui? Poucos ricos têm o nome na Bíblia. Abraão, Zaqueu. Ele deixou de ser rico? Será? Com certeza não. Com certeza ele ainda tinha dinheiro para se manter. Ele pensou nele também. Mesmo fazendo isso, dando a metade para os pobres, devolvendo 4 vezes mais, ele não ficou passando fome. Olha a outra situação. Antes de ir lá para Gênesis 4, qual será a consequência de uma mentira, de um voto injusto? Por exemplo, quantas pessoas sobem de cargo, chega para o gerente e pede, vamos conversar sobre os funcionários aqui. A pessoa sabe qual que é o melhor, qual que realmente merece, mas a pessoa fala assim, porque é amigo, porque é parente, porque é cupincha, indica a pessoa por causa disso daqui, Meu irmão, isso vai ser cobrado. Quantas situações que a gente acha que é um negócio, por exemplo, o voto. Irmão, quando nós temos a oportunidade de votar, não estou falando só de voto político, mas de tomar decisões que vão mudar um grupo de oração, uma pastoral, até no campo do serviço, prefeitura, essas coisas nem se fala, que a gente sabe que rola muita coisa errada nisso, que aquele que merecia subir, às vezes não sobe, por quê? Porque eu tenho que colocar aquele que é meu parceiro, e Deus não está vendo isso? Quantas pessoas são prejudicadas? Por isso que o olhar de Deus está vendo tudo. Por isso que São João Crisóstomo fala assim, eu acho que é impossível um governador se salvar, porque a pessoa tem muita oportunidade de fazer coisa errada. Por isso que Jesus fala assim, quanto mais for dado, mais será cobrado. Por isso que esse negócio de injustiça, meu irmão, aqui na terra pode acontecer isso, mas lá na eternidade, no juízo, vai aparecer todas essas coisas que a gente nem percebe, nem dá conta. Olha o que Gênesis 4 fala, vamos para lá, é o último,
Nós já vamos avançar. Gênesis 4. Versículo 10. Caim e Abel. Todo mundo conhece a história de Caim e Abel? Vamos para o versículo 10. O Senhor disse-lhe: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Gênesis 4, versículo 10. O Senhor disse-lhe para Abel, para Caim, desculpa, que tinha matado seu irmão: eis que a voz do sangue do teu irmão clama. Clamor vem de barulho. Então subia um barulho de vozes que incomodava o coração de Deus, que clamava vingança contra o irmão. Por que é um barulho de vozes? Porque olha o que acontece aqui, ó. Esse irmão que morre, ele teria uma descendência, meu irmão. Como a descendência de Adão foi numerosa, a descendência de Caim também seria. Então Deus, vendo que algo foi interrompido no futuro, Deus não estava vendo só o sangue de Abel que clama, mas do filho que ele teria, do neto que ele teria, do bisneto que ele teria, dos profetas que ia nascer dali. Você vê que quando a gente mexe num desígnio de Deus, meu irmão, quando a gente faz coisas graves, que interfere no futuro, você vê, o pecado é a consequência é vasta, tanto da omissão como disso daqui, ó. Quando eu deixo de fazer, por exemplo, a Glória Polo, ela dá um testemunho no livro dela, que ela está passando de carro e ela vê uma prostituta, e aí a filha dela pergunta, presta atenção nisso daqui, por que aquela mulher se veste daquele jeito, mãe? O que ela está fazendo? E aí ela desbaratina ali, não fala, e aí Deus mostra para ela, no juízo dela, que aquela mulher era uma mulher de uma ilha, de uma cidadezinha da Colômbia, que o marido dela foi assassinado por traficantes, e a Glória Polo viu no jornal a reportagem desse homem que foi baleado, da mulher que tinha ficado sozinha com 2 filhos, e ela sentiu vontade de ajudar aquela mulher, mas a vontade passou rápido, ela não fez nada. Naquela cidade ela conhecia um padre, Jesus vai mostrando para ela. Quando ela viu aquilo lá e deu aquela comoção no coração dela de fazer o bem para aquela pessoa, e ela não fez, olha como que é o olhar de Deus. Ela abafou aquilo, depois ela não ligou, era só ela ligar para o padre. O que aconteceu? A mulher teve que sair fugida para as crianças não passar fome, ela estava se prostituindo. E Deus mostrou isso para ela no juízo dela. Depois ela teve a oportunidade de voltar para a vida. É uma mulher agora, do nosso século, foi na Canção Nova, dá o testemunho dela. Foi considerada morta pela medicina, viveu o juízo particular dela e tem o livro dela e o testemunho dela que ela relata para o mundo inteiro. Meu irmão, isso não é brincadeira. Eu não estou falando isso para assustar vocês, mas para entender que existe uma graça de Deus que passa e não volta mais. A graça de estar aqui diante do Santíssimo Sacramento, rezando, adorando, buscando. Amanhã, depois da manhã, nós vamos ter a graça de ter o rosário às 4 horas da madrugada. Meu irmão, é uma graça. Alguns vão aproveitar, alguns não. Vai custar? Lógico que vai. Domingo você vai ter. Sábado e domingo é dia de preceito agora, porque sábado vai cair no dia de Todos os Santos. Quando é uma semana normal, por exemplo, que finados cai dia de semana, o dia de Todos os Santos vai para o domingo. Você não precisa aguardar. Por que eu estou falando isso? Porque se você não for na missa dia de sábado, que é uma missa de preceito, que é dia de Todos os Santos, a igreja não vai jogar para o domingo, porque domingo é finados. Você está em pecado grave. Então não falta no sábado, não é só na comunidade. Se não for aqui 6 horas da manhã, vai em outro lugar. Mas vá na missa sábado e domingo, não vai substituir. É só você pesquisar, os padres estão falando isso, alertando o povo. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente construiu, tudo isso que você está fazendo, todo o caminho, toda essa escada que você está subindo, um pecado grave, vai tudo para o chão.
todo o esforço, todo o sacrifício de uma vida, se eu cometo um pecado grave, um pecado mortal, aquilo já não tem mais valor. Fica de pé. Abaixa a tua cabeça um pouco. Duas coisas aqui: a omissão e as consequências no mundo, na sociedade, na minha vida, na vida dos outros, dos meus passos que são. Por isso que eu peguei Jó. Deus tem a capacidade de ver os passos que nós damos e também as marcas daquilo que fizemos ou aquilo que deixamos de fazer. Por isso Ele deixou uma via acessível para mim e para você, para que essa semente ela possa produzir fruto. Porque pensa comigo, meu irmão, diante de tudo que nós passamos nessa vida, e vai piorar, as dores, as enfermidades, o mundo está um caos, a gente passar tudo isso e não ir para o céu, para um lugar de descanso eterno, não vir uma recompensa da nossa labuta aqui, vai ser muito dolorido. Não há dias de dia em dia tua conversão, diz Eclesiastes 5. Nós precisamos pedir a graça para Deus de aproveitar as oportunidades que Ele nos dá, para se santificar, para reparar aquilo que nós deixamos de fazer, para reparar, pagar, para que quando a morte nos visitar, ela nos encontre lutando. Foi humilhante para mim ir lá e ter que falar tantas coisas para o padre, coisas que eu já tinha confessado, mas coisas que eu não tinha certeza. Eu falei: padre, tem coisas que eu tenho até vergonha de falar aqui, mas eu preciso falar. Na hora que eu fiz o pecado eu não tive vergonha, né? Eu sei disso. É um enfrentamento você colocar a tua vida, a tua casa em ordem. A igreja vai dar 8 dias depois de finados para você se confessar. E se você for no cemitério rezar pelas intenções do Papa, você tira uma alma do purgatório e coloca ela no céu. Se você fizer essa intenção, você pode, imagina isso, que graça é essa? Não é ganhar na loteria, não, é tirar uma pessoa que está no sofrimento medonho, talvez destinada a ficar até o final dos tempos purgando os seus pecados, e pelo teu ser católico, pelo teu conhecimento, basta você se confessar, ir num cemitério, rezar pelas intenções do Papa e participar dessa tarefa, para tirar uma alma do purgatório e pôr ela no céu. Olha o que é ser católico, olha a graça que é ser católico. Amado Jesus, dai-nos o entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor está nos chamando nessa noite a viver.